Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite aos presentes. O tema de hoje surgiu de uma constatação pessoal. E eu perguntei para alguns amigos, né? Quantas vezes a gente não frequentou determinada casa espírita, né? Nós entramos em algum centro espírita e nos deparamos com o nome do centro espírita, Centro Espírita Batuíra. Não é do sétimo dia, nem do, como disse o presidente. Centro Espírita Caribar Schutel, Centro Espírita Camille Flammarion. E a gente observa, fala, tá, foi um grande espírita, mas a gente acaba não sabendo quem realmente foi. O espiritismo no Brasil teve grandes nomes, grandes médiums que fizeram coisas fantásticas, mas dezenas, muito além do que hoje em dia a maioria conhece, né? Lógico, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. E dentre essas pessoas, eu falei, bom, vamos fazer uma pesquisa de campo e vamos trazer alguns nomes para a gente falar lá no Caritas, né? Então eu comecei lá, 5, e comecei a estudar, aí reduzi para 3, aí reduzi para 2, porque você começa a aprofundar a pesquisa, você fala, nossa, quando eu comecei a me aprofundar na pesquisa de Eurípides Barçanufo, eu falei, não dá, precisa falar só sobre Eurípides. Isso se eu não fizer a parte 2 e a parte 3, né, Luiz? Porque só o documentário dele lá no YouTube tem um documentário muito bonito, né, com o Lima Duarte, tem 1h40 o documentário. Então, você começa a colher os casos. Uma coisa muito interessante, ele nasceu em 1880, lá em Sacramento, na região do Triângulo Mineiro. E, diferentemente de Chico Xavier e outros, e Divaldo, ele não escreveu livros. Ele ensinou a escrever livros, ele revolucionou a educação. Mas muito do que a gente pesquisou e do que se pesquisa sobre ele também é por tradição oral, é por entrevistas, causos, casos, é o tio, é a tia, é o tio-avô que foi aluno dele. Então é muito interessante de você observar essas questões. Nós estamos falando de um Brasil de 1880, de uma região do Triângulo Mineiro, uma região que era, vamos dizer assim, tinha vindo do colonialismo, né? Uma região que mantinha um certo conservadorismo colonial português, uma região muito católica e uma região eminentemente pobre, pouco desenvolvida, onde muitos lavradores, né, produtores moravam. Você pega essa cidade que é de Sacramento, você pega uma cidade humilde, simples. E por que eu digo o influencer da caridade? Porque ao tempo dele, diferente de hoje, que nós temos muitos influencers online que influenciam pela palavra, influenciam pelo. É, influenciam a massa através da mídia digital. Naquela época, nós tínhamos os influencers pelo exemplo, pela obra, pela caridade, pelo ensino e pela moral. Esse é um deles que pouca gente conhece. Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880. Ele não nasceu à toa no dia do trabalho. O nome desse homem era trabalho. O nome desse homem era doação. Ele já nasceu trabalhando e desencarnou trabalhando até o seu último dia. Desencarnou cedo, com 38 anos de idade. E ele ele foi espírita depois de adulto. Então, como até Kardec, né, ele teve uma vida, vamos colocar, no campo do espiritismo, relativamente curta, mas com muita intensidade. Onde ele atendeu, eu chutaria mais de 1 milhão de pessoas, porque eram milhares de cartas diárias, tratamentos médicos. Vocês vão ver ao longo da noite,
vamos tentar até dar uma acelerada. Você pode pôr no segundo... achei o... achei o negócio aqui. Então, nós já explicamos da região de Sacramento, a região do Triângulo Mineiro, é mais ou menos próximo onde nasceu Chico Xavier. Chico Xavier não foi contemporâneo, só por 7 anos. Quando Eurípides desencarnou em 1918, em novembro, Chico Xavier devia ter seus 7 anos, 6 anos, e ele também foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, que vai ter um papel muito importante na vida de Eurípides Barçanufo. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. E em 1905, 1904, já estava trabalhando espiritualmente, auxiliando Eurípides Barçanufo. Ele cresceu em uma família eminentemente católica. Diferente de muitos médiums que a gente vê por aí, a gente vê as histórias, né? Eu não consegui localizar nenhum efeito, nenhum fato mediúnico de Eurípides de quando ele era criança, essas coisas. Mas a gente consegue observar, desde criança, a elevação moral e a elevação intelectual desse espírito. Desde criança, esse homem gostava de auxiliar os enfermos, ficar próximo a pessoas desvalidas, auxiliar os pobres, né? Quando ele aprendeu a ler, quando ele aprendeu a escrever, ele não gostava de sair para brincar com as crianças, ele ia ler. Ele pegava livro e lia. Quando ele entrou na escola, lá, principalmente lá tinha um colégio que era o Colégio Miranda, do professor Derville Miranda, ele já entrou em série avançada. Ele teve uma parte do ensino que foi a própria família que deu, mas ele já entrou em série mais avançada. E ele tinha uma evolução tão grande no aprendizado que ele logo começou a ajudar os professores, logo ele começou a substituir os professores, mantendo uma vida eminentemente católica no meio de 14 irmãos. A família teve 14 filhos, 15 filhos com ele, né? Entre filhos e filhas. Né? E você imagina todos católicos. Nós estamos falando de uma época em que o espiritismo, pasmem, era crime. Tem um slide no final, depois a gente põe. O espiritismo era colocado num artigo no Código Penal de 1890, no mesmo artigo da magia, da feitiçaria, bruxaria, dava prisão e multa. Nós estávamos numa época em que as pessoas falavam que os espíritas eram loucos ou possuídos pelo diabo, era coisa do demônio. Numa época em que não se conhecia. E ele nasceu numa região, nós chamamos de Cerrado Central, né, o Cerrado Mineiro, onde lançou os primeiros germes do espiritismo e da moral cristã espírita para cima, o resto do Brasil. Ele, Chico Xavier. E nessa caminhada, passou um pouco de fome quando era criança, mas o pai depois se restabeleceu, ele conseguiu ter uma renda para colocar ele num estudo bom. E nessas idas e vindas na Igreja Católica, ele começou a aprender bastante sobre o catolicismo. Ele tinha um lugar cativo lá, ele sentava perto dos padres que faziam sermões, ele anotava tudo que os padres falavam. Por quê? Porque naquela época, pessoal, só os padres tinham Bíblia. Eles falavam que os leigos não podiam ter Bíblia, só teólogo, padre. Mas ele era muito inteligente. Só que ele estava no meio do Brasil Central, né, gente? E um belo dia um padre deu uma Bíblia para ele. Tipo, não conta para ninguém, mas eu te dei. E o Eurípides decorou a Bíblia inteira, né? Mas havia uma questão, quando ele leu a Bíblia e ouviu os sermões do padre, que não calava no coração de Eurípides. Eram as bem-aventuranças. Todo mundo aqui conhece as bem-aventuranças? Todo mundo aqui leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Lembra do sermão da montanha, pessoal? Eu não aguentei, eu tinha que ver. Eu vi o Chosen e eu quis pôr. Muda, filho. Muda. Mudou. Todo mundo lembra das bem-aventuranças? Olha, decor salteado, hein? Sem ler. Vamos lá. Eu pus o slide porque eu não lembro, né?
Ele não se conformava com a explicação católica de que, pelo menos da época, né, que nós tínhamos de nos resignar, seguir os ideais cristãos, mas nós não colhíamos durante a vida, às vezes, uma melhora de vida. Ele ficava observando as injustiças do mundo, ele via o desencarne das pessoas na mesma situação, e ele perguntava para os párocos, mas como? Por que essa promessa de uma vida melhor e não acontece? E a resposta dos párocos para ele era alguns mistérios na vida, nos ensinamentos cristãos, na moral cristã, que nós não sabemos e não devemos saber. Aí com uma resposta dessa fica fácil, né, gente? Então esse foi um dos grandes problemas para ele, né? Para Eurípides. Por que? Como interpretar as bem-aventuranças? O segundo problema é que ao longo da vida dele, a mãe dele tinha um problema de saúde que ninguém descobriu o que era. Ela desmaiava, ela tinha visões, ela passava mal. E ele cresceu com essa vontade de querer ajudar a mãe dele. E quando ele tinha seus 7 anos, 8 anos, ele recebeu, o pai dele recebeu, que era o seu Mojico, e a mãe dele, a dona Meca, receberam visitantes em casa, que eram médicos, e ele pegou lá os livros do médico escondidos e se encantou com a medicina. Ele já trazia dentro dele o germe da medicina. E também se encantou por farmácia, estudou a alopatia, ele abriu farmácia. Esse homem escreveu peças de teatro, esse homem fundou o jornal, a Gazeta de Sacramento. E esse homem fundou uma entidade católica, a Irmandade de São Vicente de Paulo. Tudo isto, uma entidade assistencial, auxiliava os pobres, os mais desvalidos, mas tudo isso sem ser espírita. Tudo isso sendo católico, cristão e com uma moral elevadíssima. Mas ele tinha essa questão da mãe. O professor do Colégio Miranda falou, nossa, ele é muito avançado, a gente não tem mais nada para ensinar para ele precisa ir para uma cidade grande, fazer faculdade. Ele foi com o pai, fez inscrição no Rio de Janeiro, na faculdade da Marinha, mas ele desistiu, porque a mãe, quando percebeu que o filho ia se afastar, ficou pior, e ele desistiu da vida de fazer a faculdade no Rio de Janeiro, voltou para Sacramento, e aí se tornou um autodidata na questão de saúde, principalmente. Aí, vamos fazer um parênteses, para a gente continuar falando da história de Eurípides, eu preciso traçar um paralelo com o espiritismo surgindo naquela região. Havia uma fazenda que se localizava a mais ou menos uns 13 quilômetros de Sacramento, era a Fazenda Santa Maria. Era do capitão São Roque. E a maioria dos funcionários dessa fazenda, ou dos moradores, porque a fazenda tinha várias casas, tinha uma vila instalada dentro dela, eram parentes de Eurípides Barçanufo. E estranhos fenômenos começaram a acontecer nessa fazenda. Fenômenos de efeito físico. Vocês lembram das irmãs Fox? Mesma coisa. Pancadas na parede, pedradas, barulhos no telhado, vozes, marcas de mão na roupa, empurrões, uma série de efeitos, nós denominamos, né, efeitos físicos. E havia um desses moradores, que era Mariano Cunha, tio de Eurípides, quem Eurípides tinha muita afeição. Ele era materialista, demonstrava algumas faculdades mediúnicas, mas não acreditava muito. Ele falou, eu preciso achar uma ajuda para a gente aqui. O que está acontecendo nessa fazenda? Então, foi numa cidade próxima e trouxe um outro espírita muito conhecido, era um espanhol radicado no Brasil, chamado Frederico Peiró. Esse Frederico foi lá fazer uma vistoria, vamos pôr assim, fazenda, e percebeu que haviam muitos médios de efeitos físicos residindo na fazenda. Então, o que ele falou? Vamos fazer reuniões espíritas, vamos instalar aqui estudos espíritas, sessões, etc. E esse Mariano Cunha
com o tempo, se tornou espírita e um dos líderes desse centro. E eles instalaram na fazenda em 1900 o primeiro centro espírita da região, que era o centro espírita. Agora deu branco, Fé e Caridade, se não me falha a memória. Isso. Fé e Amor. Que o do Eurípides mesmo era Esperança e Caridade. Era o Centro Espírita Fé e Amor. Essa era a sede do Centro Espírita na Fazenda Santa Maria. E aí, nosso amigo Eurípides Barçanufo já estava com um terceiro problema cutucando a cabecinha dele. O tio Mariano Cunha, senhor Mariano ou tio Senhor, estava mexendo com coisas do diabo, com espiritismo, né? E ele falou, bom, eu preciso convencer meu tio a deixar essa vida do espiritismo. E já se sabia de alguns embates entre eles, até que um dia o Mariano Cunha foi convidado e foi dormir na casa do Eurípides, na verdade, a casa do pai do Eurípides, né? E lá eles foi dormir no quarto do Eurípides e eles começaram a travar um embate muito bacana, com muito respeito, sobre catolicismo e espiritismo. Só que tinha uma coisa, essas pessoas que moravam e trabalhavam nessa fazenda eram pessoas simples do campo, não tinham aquela bagagem cultural que, né, comparável ao Eurípides Barçanufo. Então o Eurípides começou a, né, cansar o tio, pergunta atrás de pergunta, pergunta atrás de pergunta, até que o tio falou, para, ó, eu sendo um homem simples do campo, não tenho como explicar tudo que você está querendo, eu não tenho esse conhecimento que você tem. Mas aí, talvez por uma inspiração divina, ele sacou do bolso um exemplar do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que foi considerado por muitos o continuador de Allan Kardec. E falou, olha, todas as perguntas que eu não consigo te responder, Leon Denis vai responder. E deu o livro para Eurípides. Eurípides correu, leu o prefácio e falou, nossa, que coisa fantástica. Passou a madrugada inteira lendo o livro. De manhã chegou para o tio e falou, cara, esse livro é um monumento. Pronto. Level 1 completed. Primeiro nível destravado do espiritismo dentro de Eurípides. Mas não totalmente. Né? Ainda ficou com aquela dúvida e continuou tocando a vida dele. Eu não falei que esse homem não parava de trabalhar? Ele fundou, nessa época, ele fundou um colégio Liceu de Sacramento. Ele era fundador, diretor e professor. E começou a fazer um sucesso tremendo. Por quê? Porque, além de tudo, ele revolucionou a educação em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e dizem que até no Brasil. Ele trouxe o método de Pestalozzi. Quem foi aluno de Pestalozzi aqui? Quem foi pupilo? Allan Kardec. Ele tirou aquela questão da punição, lembra da palmatória, né? Era reinante naquela época, a palmatória ou um prêmio. Ele tirou isso e transformou um ensino mais humanizado com um monte de matéria, com filosofia, né? Olha, é impressionante a contribuição desse homem. Um belo dia, Eurípides pegou um amigo e falou, cara, vamos ver esse negócio de sessão espírita? Vamos lá na fazenda? Vamos. E aí foi na fazenda com um amigo, sem avisar ninguém. Vamos lá na sessão. Quando ele chegou na fazenda, era uma sexta-feira da paixão, de 1904, se não me falha a memória. Eurípides reparou que todos os moradores estavam na sessão e só tinham 2 lugares vagos. O dele e o do amigo dele. Parece que o pessoal já sabia que ele estava a caminho. E ele sentou atrás de um médium, Aristides, que estava lá. Dizem que era a pessoa mais, vamos dizer assim, com menos cultura de todos que estavam lá. E o nosso, olha, a inteligência artificial é uma beleza, né? Eu digito lá, Eurípides Barçanufo na sessão espírita em 1900. Eles, aparece isso, olha que coisa linda. E Eurípides Barçanufo ouviu as preleções e começou a pensar, olha o influencer de novo, como essas pessoas
com pouca cultura ou nenhuma, alguns analfabetos, conseguem influenciar as massas, conseguem falar do Evangelho de Cristo com tanta eloquência? Será que são espíritos mesmo que estão se manifestando? E aí ele lançou um desafio mental. Eu vou ler para vocês. Ele tinha lido a Bíblia, né? Ele falou: meu Deus, tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Lembram das bem-aventuranças? Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. Por que ele pediu? Ele pediu uma exposição sobre as bem-aventuranças através desse médium Aristides, que era o menos culto de todos que estavam lá. E sabe o que aconteceu, gente? Aristides levanta e faz uma das exposições mais impactantes e fantásticas sobre as bem-aventuranças que Eurípides Barçanufo viria a ouvir em toda a sua vida. Sabe aquela exposição que a gente lê o Evangelho, a gente lê, entende, vai ler de novo? Não, não entendi nada, vou ler de novo, vou de novo. Falando que se nós trilharmos, eu tentei achar o teor, não dá, porque eles não registravam ata. Você sabe de um ou outro depoimento. E que se nós praticarmos os ensinamentos das bem-aventuranças, como a misericórdia, a mansidão, junto com os demais ensinamentos de Cristo, nós teremos paz no nosso coração, nós estaremos comungando com o Criador, e isso nos trará uma felicidade, porque afinal de contas, o que é bem-aventurados? É felizes. Isso nos trará essa felicidade. Também tendo em vista que a felicidade real não é deste mundo, e que as bem-aventuranças também se referem à lei de causa e efeito e do progresso da humanidade, o progresso que o Espiritismo tanto fala, moral e intelectual, e que nós podemos estar aqui agora padecendo de determinadas situações, como expiações ou provas, para um resgate futuro, nesta ou em outra encarnação. Pronto. Eurípides Barçanufo, naquele momento, completou o último nível e se transformou, virou ou deixou fluir o espiritismo que já estava dentro dele. E aí, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes se manifestou, já se manifestava nesse centro há algum tempo, no Fé e Amor. Tanto é que a Federação Espírita havia mandado para lá algumas pessoas para verificar e saíram com um livro escrito. Olha só que coisa fantástica. E Bezerra de Menezes falou: serei um grande parceiro seu, nós vamos trabalhar juntos, fazendo remédio, etc. E você vai desenvolver as suas mediunidades aqui. Eu li em uma ou outra obra que teria ficado nessa fazenda por 3 meses desenvolvendo suas mediunidades. A mediunidade dele desabrochou, perdão. E dizem, lógico com um certo exagero, que ele praticamente foi detentor de quase todas as mediunidades constantes do livro dos médiuns. E lembra, ele também abriu a farmácia, ele também foi vereador. E aí vocês perguntam, mas como que um homem só pode fazer tanta coisa, atender mais de 1000 cartas, 1000 casos por dia? É, porque às vezes ele não era um homem só, ele eram 2. Vocês já ouviram falar na questão da bicorporiedade? Pois é, uma das mediunidades de Eurípides Barçanufo, nós chamamos de bicorporiedade. Ah, mas eu vou falar agora também porque tem muita gente que não conhece. O que é isso, Márcio? Ué, nós temos o desdobramento, que é aquela história do perispírito, né? Sair do corpo físico enquanto o corpo físico descansa e você poder ir até estar em outro local. Quando você está em outro local, você pode se fazer visível ou não, e ele com a capacidade de produção, né, de fluidos e a mediunidade de efeitos físicos, ele conseguia se fazer tangível e conseguia tratar as pessoas à distância. E nós temos centenas de relatos sobre isso. Além disso, a audição,
a evidência, clarividência, psicografia, eu não, nem pus aqui, pus psicografia, mecânica ou não. Por quê? Ele recebia as receitas diretamente do Dr. Bezerra de Menezes, de várias maneiras, dependendo do estado físico ou emocional do médium. Então vocês estão captando que nós estamos falando de uma pessoa que tinha um colégio e dava aula e era diretor, tinha um jornal e era jornalista, escrevia peças, ele virou espírita, abriu uma farmácia, começou a ajudar. A farmácia dele era totalmente gratuita, então ele respondia cartas, ajudava as pessoas. A mediunidade de cura dele era fantástica, ele curava as pessoas só num passe magnético. Mas aí veio uma outra entidade, que era São Vicente de Paula, que diziam que era o mentor dele, e alertou: olha, Eurípides, você vai ser combatido. Os seus amigos vão se afastar de você. A sua família vai se virar contra você. Deixe a administração da Irmandade São Vicente de Paula, católica, para os seus amigos, que ela está muito bem representada. E a partir de agora, abrace o Espiritismo. Atue com força e fé. Nós te iluminaremos. E foi o que ele fez. Agora, vocês conseguem imaginar, num sacramento de 1905, 1904, a reação das pessoas? O professor está louco. O professor está possuído pelo diabo. Preciso dizer o que aconteceu com o colégio dele? Exatamente, ladeira abaixo. Os professores amigos sumiram. Os alunos, os pais retiraram os alunos. Ele quase quebrou. Levaram os móveis embora. Pediram o imóvel. E ele ficou arrasado. Mas manteve a fé. E num dia de muito desespero, agora é bacana. Num dia de muito desespero, chorando, ele sentiu a presença de uma entidade bastante evoluída, que passou uma mensagem muito evoluída para ele, mas ele não acreditou. Por quê? Olha só. Ele sabia que ele estava numa vibração ruim, baixa, com tristeza, depressão. Ele falou: não pode, eu não estou, isso aqui é um embuste. É uma entidade que está querendo me atrapalhar. E aí, naquele momento, ele recebeu uma psicografia mecânica. E nessa psicografia estava escrito: apague o nome Liceu de Sacramento e escreva Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras e introduza o ensino de astronomia, porque eu vou te proteger com meu manto sagrado. Assinado Maria, serva de Deus. Arrepia, né, gente? Estava aí criado o primeiro colégio espírita do Brasil. No começo teve dificuldades, mas eu garanto para vocês, pelo que eu li, um ano depois, vamos falar em português claro hoje, estava bombando. Começou, os amigos voltaram, os professores voltaram, os alunos voltaram, mas também em função do exemplo. Por quê? Ele estava tocando a farmácia dele, estava curando centenas de pessoas. E tocando o seu centro espírita. Ele conseguiu convencer a família. A mãe dele, Dona Meca, se transformou numa espírita fantástica e começou a ajudá-lo nos trabalhos. O pai virou espírita. E o pai, sabendo disso, que é mais uma profissão do Eurípides, ele mantinha a parte administrativa das lojas do pai, a escritura de comércio, que eles falam, a escrituração, a parte, né, escriturária. E com isso ele conseguia comprar insumos e também com as doações. E o colégio começou a crescer, começou a incomodar, porque ele começou a tirar alunos dos outros colégios. Então o nosso super-herói Eurípides Barçanufo já tinha o quê? 5, 6 profissões? Além disso, ele virou vereador, teve 2 mandatos de vereador, e como vereador ele trouxe luz elétrica, ele construiu uma hidrelétrica ali.
Ele trouxe transporte, canalização de água. Não tinha água encanada, gente. E era de uma moral tão elevada que, na canetada do governador de Minas Gerais, havia aumentado o mandato deles por mais 2 anos. Ele não quis, ele falou: não, eu fui eleito para 3 anos. Estou no segundo mandato de 3 anos. O povo não me elegeu para 5. E ele renunciou. Ninguém acreditou. Ele renunciou. Falou: não, não quero papo. Mas aí chegou o nosso querido doutor Bezerra de Menezes e deu um recadinho para ele. Porque a escola era na casa do Eurípides, onde ele morava. Ele já tinha saído da casa dos pais e onde ele morava ele abriu a escola. Aí o Eurípides falou, o doutor Bezerra falou: não, agora volta para a casa do seu pai, que é do lado da sua farmácia, cuida da farmácia, porque lá nós vamos atender milhares de pessoas e aqui deixa o colégio só para o colégio. E ele fez isso. E a partir daquele instante que ele voltou para a casa dele, como eu disse, ele passou a receber centenas, no auge, mais de 1.000 cartas por dia. A maioria com pedidos de medicamento e de cura. Cada carta era uma receita expedida pelo doutor, exarada pelo doutor Bezerra de Menezes. É lógico que Eurípides também tinha estudos, e com certeza algumas eram do próprio estudo dele. Eu estou falando de um Brasil de 1910, 1908, a população do Brasil naquela época era 22, mais ou menos 22 milhões de habitantes, 21 milhões, 22 milhões. Se você pegar, fazer uma conta de padaria celestial, sabe aquela continha de padaria celestial? Você pega 1.000 cartas por dia. Um homem que trabalhava todos os dias, 1.000 cartas, no mês, mais de 30.000 atendimentos, um ano, 300.000. É um número assustador, né? Em mais de 10 anos, 15 anos de espiritismo, atendendo as pessoas. Gente, na conta de padaria celestial do tio Márcio, dá mais de 10% da população brasileira daquela época. Em números. Não que ele atendeu essas todas as pessoas, mas é brutal a quantidade de atendimento dele. É lógico que ele tinha uma equipe enorme, ele trabalhava com ele, tinha os parentes, amigos, todo mundo de graça, todo mundo abnegado. O doutor, era tanta carta que, como eu falei para você, o doutor Bezerra de Menezes utilizava primeiro a intuição, depois faculdades mecânicas, audição, e quando ele estava cansado, ele mostrava um quadro, igual a esse aqui que vocês estão vendo, com as receitas escritas. Só que, assim como o Chico Xavier disse, para que tudo isso funcionasse, ele precisava ter disciplina, disciplina e disciplina. Se vocês observarem o quadro, olha os horários de trabalho desse homem. Farmácia de manhã, das 4 da manhã às 7. A gente reclama de acordar às vezes 6h30, 7. O cara começava às 4 da manhã na farmácia, receituário de outros estados, manipulação das 8 às 10, atividades no colégio, receituário local à tarde para quem morava na região ou atendia as pessoas no entorno, atividades do grupo espírita. Além disso, tinham as outras atividades de estudos dele. Esse homem, eu acho que ele não dormia, não é possível. Ou ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Estava mesmo, né? Ele estava mesmo. Que nem Santo Antônio de Pádua, né? A gente tem outros exemplos, né? Na história, né? E aí, é interessante eu até explanar alguns casos dele pelos quais ele ficou conhecido, para vocês terem uma noção da grandeza da mediunidade desse homem. Um dos mais conhecidos era o caso do parto. Né? Ele estava num colégio espírita, os alunos já estavam acostumados a vê-lo, às vezes, sentar na cadeira, recostar a cabeça um pouquinho, entrar em transe e ele avisar: pessoal, eu já volto. E só que ele não saía dali, né? Eu já volto. Então, os alunos ficavam em silêncio e dali a alguns minutos ele voltava e contava as coisas que ele havia visto em algum lugar. E numa dessas situações ele levantou e falou: gente, vai entrar agora um senhor, vocês levantem, cumprimentem. A esposa deles teve um filho, eu fiz o parto. E aí o senhor entrou, como o Eurípides falou,
todo mundo cumprimentou, o cara, pelo amor de Deus, vamos lá para minha fazenda, me ajuda, porque minha esposa vai ter um filho e tal. Aí Eurípides chegou para esse senhor e falou, ó, amigo, já nasceu, já fiz o parto, é um menino, meus parabéns. Óbvio que o cara não acreditou, estava nervoso, né? Pegou o Eurípides pelo braço e levou. O Eurípides não ia fazer lá não, né? Ele foi, né? Chegou lá na fazenda, o cara falou, como? Você não passou por mim? Só tem um caminho que vai até a fazenda. Chegou lá, a esposa do cidadão falou, doutor Eurípides, o senhor de novo aqui, eu falei que não precisava, o senhor já me ajudou muito. Meu, muito louco isso. Tem um outro caso famoso, um rapazinho chegou lá na farmácia, pelo amor de Deus, doutor Eurípides, eu preciso de um remédio para o meu pai, e preciso que o senhor também vá lá em casa. O Eurípides falou, ó, e na sua casa não dá, agora, mas eu vou fazer o remédio, espera aqui um pouquinho. O que ele foi fazer? Foi sentar na cadeirinha. Nossa, seria tão fácil resolver os problemas assim, né, gente? Sentou lá e. De repente, naquele instante, várias famílias viram Eurípides Barçanufo andando pelas ruas de Sacramento, indo para a casa desse pai. Essa é a imagem que eles falavam que reconheciam ele pelo terno, pela pastinha preta de médico. E assim ele ia, cumprimentava as pessoas, bateu a porta da casa, e ó, ele estava lá na farmácia, em transe. Entrou na casa, foi recebido, deu um passe magnético no pai, tirou da pasta uma ampola, uma injeção, deu uma injeção no cara, o cidadão melhorou, ele levantou, falou tchau, abriu a porta, saiu e foi embora e as famílias dizem, né, que as famílias repararam nisso porque não era costume dele aquela hora era a hora que ele ficava na farmácia. Então ele chamou isso a atenção demais. Chegou lá, deu o remédio pro menino, o menino foi para casa, levou uma bronca dos pais. Você demorou, você estava brincando por aí, o doutor Eurípides já veio aqui, você nem o remédio trouxe. Falou, mas gente, ele estava lá. Ele estava na farmácia, pai, eu juro. Ninguém acreditou. Ele até foi tirar satisfação com o Eurípides. E o Eurípides falou, mas eu estava aqui, meu corpo físico, filho. Meu espírito não estava. Você imagina o ponto de interrogação na cara de um menino de 11 anos. Mas virou história para contar uma história real. Além disso, ele tinha clara evidência, ele sabia quando as pessoas estavam vindo procurar a ajuda dele. Teve um caso clássico de uma pessoa que estava vindo de outra cidade do interior de Minas, que não tinha telégrafo, não tinha nada. Ele levantou e foi lá para a estação receber o cara já com o remédio na mão. O cara saiu do trem e falou: o cara quase infartou. Ele estava assim aqui, como a gente falava, preciso sair, alguém sofreu um acidente na estrada aqui do lado. Ele foi com um amigo de charrete, lá do lado, e tinha um cara que estava com a perna quebrada, no chão, na estrada à noite. Ele era avisado, ele foi processado, depois eu conto para encerrar, né? Ele foi avisado pelos espíritos de atentados contra a vida dele. Olha, na rua tal tem alguém te esperando. Já pensou, gente? Vocês vão sair hoje, ó. No ônibus tal, pega aquele lá, porque isso aí vai dar problema. Ó, cuidado. Um outro caso que assim, eu fiquei estupefato foi de uma outra criança que foi lá buscar um medicamento. Ele se concentrou, preparou, pegou os frascos lá, juntou, porque parece que naquela época o pessoal levava frasco, tipo garrafa retornável. E aí você preparava o medicamento e dava no outro frasco e ficava aquele ou algo do gênero. E quando ele foi entregar o medicamento, ouviu-se um barulho muito forte, parecido com um trovão, e um medicamento, um vidro que estava lá, pá, bateu e ficou preso no vidro da prateleira dele. E aí ele parou, pegou aquele vidro, se concentrou de novo. Era a espiritualidade avisando que, por engano, duas colaboradoras haviam trocado os insumos e ele havia feito um remédio errado. E aí ele foi, corrigiu e deu o remédio certo. Ou seja, nós, os nossos colaboradores, nós nos enganamos, a espiritualidade não. Eles estão sempre atentos. Era impressionante. Deu para ter uma noção
do quão importante foi esse influencer da caridade, esse apóstolo da caridade. E esse homem, gente, ele não descansou até o último dia da sua vida. Mas, nem todos são louros, né? Quando, em 1917, ele foi processado. Muita gente põe a culpa na Igreja Católica. É lógico que os parocos estavam, alguns batendo palma, mas outros não, porque como o fluxo de moradores era brutal para a cidade de Sacramento, para pessoas querendo cura, os próprios párocos, padres, construíam casas, vilas, hotéis, para aferir um certo lucro. Não sei se era para eles ou para as obras assistenciais. Não sei, não estudei isso, não vi nada a respeito. Mas havia um dono de uma farmácia na rua de Eurípides, uma farmácia chique, que não tinha cliente, porque os clientes iam na farmácia de Eurípides, que era gratuita, e as pessoas saíam curadas. Bom, Eurípides não estava nem aí, ele falou, tá tranquilo, não vai dar em nada isso. As pessoas estavam bastante assustadas, o processo foi rolando, e no direito a gente fala em suspeição, né, que é quando um juiz vai julgar um caso e fala, olha, eu conheço, ou alguém que eu conheço da minha família conhece, ou foi curado, ou teve, né, teve alguma benesse. Passou na mão de vários juízes e promotores, ninguém pegava o caso, todo mundo era suspeito. Até que passou um tempo, um juiz pegou o caso e falou, não, prescreveu. E além de prescrever, falou, e mesmo que não tivesse prescrito, não é crime, porque ele não recebeu R$ 1 por tudo que ele fez. Todos os depoimentos colhidos foram favoráveis a Barçanufo. Ninguém pagou por nada. E ele saiu vitorioso no caso. Mas, infelizmente, meses depois, veio a gripe espanhola. Assim como nós tivemos a Covid, a gripe espanhola, pessoal, é um termo pejorativo, na verdade, era influenza. Nós tivemos uma epidemia de influenza naquela época. Brutal. Ceifou milhões. E ele pegou a influenza. E ele continuou trabalhando, mesmo com a influenza, e trabalhou até o penúltimo dia da vida dele, atendendo as pessoas. Até que alguém convenceu ele, ó, para um pouquinho, porque não dá. E mais tarde, passaram, em 1918, para Chico Xavier, né? Chico Xavier disse que Eurípides teria desencarnado cedo por causa do desgaste brutal do corpo físico dele, com essas faculdades mediúnicas de cura, efeitos físicos e etc. Mas que nesse curto período de tempo, vocês lembram dos números que eu falei? 15 anos, que valeram por 100. Foi impressionante. Quando perguntaram para Chico Xavier o que ele poderia falar de Eurípides Barçanufo, nosso Chico Xavier falou, ele deu o exemplo, lógico, guardadas as proporções, do que João falou sobre Jesus, né? Se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres de Cristo, seria preciso um número infinito de livros, como indica João. O mesmo se pode aplicar a Eurípides Barçanufo. Se nós tivéssemos alguém relatando tudo, sabe como é que é aquelas séries que você retrata o dia a dia dos artistas, alguém retratando cada momento da pessoa, filmando? Não ia ter livro, página, não ia ter, era muita coisa. Deus é sábio. Quem se interessar pela história de Eurípides Barçanufo, esse livro é fantástico. Eu devorei ele em 3 dias. Corina Novellino, ela foi aluna do Eurípides Barçanufo. Ela dirigiu, não vou falar até hoje porque já desencarnou, dirigiu várias instituições espíritas na cidade de Sacramento. E ela escreveu essa obra mais ou menos no fim dos anos 60 para início dos anos 70, entrevistando uma série de pessoas, olhando as cartas antigas. Ela fez um trabalho muito bacana. Então, Eurípides, o homem e a missão. Eu também queria citar uma frase de Eurípides para colocar ele como o verdadeiro influencer. Irmão, sede os vencedores da rotina escravizante do dia a dia, né, gente? Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões.
O Espírito deve ser conhecido pelas suas obras. Eu vou repetir, o Espírito deve ser conhecido pelas suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. E para encerrar, eu gostaria de, se vocês não se importarem, rapidamente ler algumas palavras que eu mesmo escrevi, porque eu fiquei tão encantado pela obra. Aí veio aquele momentinho de inspiração, tal, falei, deixa eu ler rapidamente isso, que vocês entender a questão do porquê ele é um influencer, né, multitarefas. Um amigo meu até aconselhou colocar um slide, o Vladimir, vai lembrar se ele estiver vendo agora, Vladimir, professor Vladimir Balico, colocou o slide daquele multi-homem, daquele desenho antigo, Os Impossíveis. Era o Barçanufo. Eu esqueci de pôr o slide nessa apresentação aqui. Ele era influencer, né, porque nessa época ele influenciava as massas, mas não apenas com as palavras. Com seus exemplos de retidão, amor incondicional ao próximo, disciplina e caridade. Quantos não se tornaram espíritas depois de serem curados por Eurípides ou por terem algum parente ou amigo curado? Quantos não passaram a auxiliar os mais desvalidos após presenciarem suas capacidades mediúnicas em ação, sempre em benefício do bem? Eu vou repetir, faculdades mediúnicas sempre em benefício do bem. Por quê? Porque nós tivemos médiuns fantásticos no passado e no presente, mas que a utilização da mediunidade é questionada, né? Quantos não passaram a trilhar o caminho do bem por terem sido educados pelo professor Barçanufo e sua equipe com o ensino humanitário e em conformidade com o evangelho vivo de Cristo? Esse sim foi e ainda é o verdadeiro influencer e apóstolo da caridade do Triângulo Mineiro. Foi o Hércules brasileiro, não mitológico, mas que executou muito mais do que 12 trabalhos no Cerrado Central. E lembrei agora aqui, ele curou a mãe dele, que era um processo obsessivo que durou por 30 anos. Quando ele se tornou espírita, ele conseguiu, depois de 1, 2 anos trabalhando, curar a mãe dele desse processo obsessivo. Pessoal, isso sirva de exemplo para a gente. Muito boa noite para vocês e obrigado a todos. E obrigado ao Luiz por insistir com a gente para nós preparar, para que preparemos sempre palestras, e assim a gente estuda, cria vergonha na cara, né? E aprende mais, né, Luiz? Boa noite, pessoal.